Olá pessoal, tudo bem? Sua dúvida vira vídeo passando na tua telinha, e no vídeo sobre MD Codes, o que são a Wanda Ferrari P7RL, colocou o seguinte: esse procedimento pode fazer para resolver a flacidez nas olheiras também. E eu achei a dúvida da Wanda excelente. Primeiro porque, de cara, eu quero convidar para quem não conhece os MD Codes a visitar esse vídeo, em cima do qual ela coloca essa dúvida muito feliz, muito rica, especialmente quando ela atrela os MD Codes como uma possível ou uma questionável solução para a flacidez nas olheiras. E eu deveria dizê-la, sem pestanejar, Wanda, que sim, eles podem sim resolver a flacidez das olheiras, porque a flacidez periocular, então, tanto pálpebra superior, quanto lateral, quanto região infraorbital, ela se deve por uma conjunção de fatores, Fatores esses que a gente vem conversando ao longo do canal, nos inúmeros vídeos já postados. Eu quero convidar a quem não conhece o canal para explorá-lo e dar as boas-vindas, caso você seja nova ou novo por aqui. Mas a gente vem falando que o envelhecimento nada mais é do que uma reunião de fatores intrínsecos e extrínsecos, de modo que a gente vai, de uma forma grosseira, dizer que envelhece todos os nossos tecidos, consequentemente, todos os nossos órgãos, e não apenas a pele, Então, o que se expressa na superfície, portanto, na pele, na verdade, não acontece única e exclusivamente neste órgão. Também acontece em coxins gordurosos, também acontece sobre a musculatura, também acontece sobre o remodelamento ósseo, de modo que o nosso esqueleto, alicerce, sustentação para tudo isso, também perde em convexidades, em definição, em volumetria. Ligamentos, tecidos conjuntivos, mais frouxos ou mais firmes, como os ligamentos, também se afrouxam, ficam mais bobos com o envelhecimento. E aí, nesse caso específico, por exemplo, das olheiras, a gente tem o retentor da órbita. Claro que não é apenas ele, mas os ligamentos de um modo geral e os tecidos de um modo geral estariam aí despencando em algum grau ao longo do processo de envelhecimento. Como que então os MD Codes poderiam ser um protagonista nesse planejamento terapêutico? No momento em que, com implantes justaperiosteais, quer seja por agulha para quem domina tecnicamente essa metodologia, quer seja através de microcânulas, mas ainda assim fazendo com que esse procedimento tão belíssimo, desenvolvido por um cirurgião plástico brasileiro, Maurício de Maio, para o nosso orgulho, o coloca como um procedimento minimamente invasivo, a gente então tem a oportunidade de, como ele no início, muito felizmente, fazia em analogias, mexer na estrutura da obra, no alicerce da casa. Então, antes da gente começar meio que de fora para dentro, pensando no quadro, no papel de parede, na decoração da obra, lembrar sempre de que quando você muda pilares de sustentação, quer dizer, quando você muda a estrutura, você tem, por consequência, ganhos, e aí trazendo essa analogia para a nossa face, na beleza plástica facial, e na região periocular o raciocínio não é nada diferente. Preciso aqui considerar e abrir um parênteses muito importante de que a região periocular ela é praticamente toda uma região de risco. Então, a gente sabe que em alguns indivíduos, a melhor abordagem para as olheiras, óbvio que dependendo do grau dessas olheiras, no aprofundamento, na flacidez das olheiras, como a Wanda Ferrari muito bem aponta,
Às vezes, vir mexendo, eu brinco que vir mexendo desde daqui de cima. Se a gente está fazendo assim no envelhecimento, é como se eu tivesse que ir fazendo assim para reposicionar toda a minha região periocular, o que inclui a região infraorbital, palpebral, inferior ou das olheiras. Então, nesse caso, em alguns indivíduos pode ser necessário a abordagem da região frontal, da região temporal, da região superciliar, da lateral dos olhos, da região das próprias olheiras, digamos assim, para a grande população, e às vezes também, por que não, da região malar. Então, quando a gente trata todo esse contorno, esse C de contorno, que muito responde pelo efeito lifting do olhar, a gente reposiciona os tecidos. E aí, claro, pessoal, que eu estou falando aqui de um nível de olheira bastante significativo, em que o conhecimento, inclusive, dos MD Codes precisa ser bastante profundo. E a abordagem de cada um desses Medical Codes, desses códigos médicos, os MD Codes, precisa contar com o expertise, com a mão cirúrgica por parte do médico que o realiza. Então, voltando à pergunta da Wanda, esse procedimento pode ser feito para resolver a flacidez das olheiras também? Pode, super pode. Mas o que a gente precisa lembrar que em alguns indivíduos e em alguns quadros clínicos de olheiras mais moderadas a severas, o que pode acontecer é que os MD Codes eles podem não ser suficientes. Então, além deles, também se trabalhar a qualidade da pele, hidratação mais profunda, firmeza e sustentação através de substâncias que bioestimulam o colágeno, lembrando que a região do bicular dos olhos, né, que é um músculozinho que tem nessa região, ela é uma contraindicação absoluta para os bioestimuladores injetáveis. Quero fazer esse alerta porque eu tenho visto muita gente se aventurando com hidroxiapatita e ácido polialilático em cima de esfíncteres, coisa que nós sempre fomos treinados pelas próprias empresas a evitar. Para essas regiões, a gente tem fios de polidioxanona, os famosos PDO lisos, como amigos, muito embora essa seja uma área, né, a região pálpebral inferior, também muito delicada, parece fácil, mas tem suas questões e que podem responder por eventos adversos bastante indesejáveis. Enfim, luz intensa pulsada, peelings químicos, o fenol, os fenóis de concentrações mais intermediárias estão aí, dando um banho, dando um show, enquanto grande opção terapêutica para esse reposicionamento, para esse efeito colagênico tão bonito que o ácido fênico exerce sobre a pele. Os lasers microablativos, meus eternos queridinhos, porque eu acho sim que nas regiões, especialmente de pálpebras, né, pele mais fina do corpo humano, os resultados em retração e efeito lifting são muito visíveis. Enfim, para a gente fechar e não se alongar muito, a Wanda pergunta se pode resolver a flacidez das olheiras. Pode, Wanda, mas não é uma tarefa fácil. Há que se conhecer muitos MD Codes, a gente está falando de regiões quase todas muito arriscadas e que demandam do profissional muito conhecimento e muita habilidade técnica, tá? Mãos verdadeiramente cirúrgicas. Eu resumiria dessa forma. E, em alguns casos, ainda assim, os MD Codes não serem uma opção única de tratamento, mas uma parte do todo na abordagem terapêutica dessa condição inestética colocada por você, a flacidez das olheiras, tá bom? Beijo, Wanda, obrigado pela dúvida, excelente dúvida, espero vê-los nos próximos vídeos ao longo do canal. Juízo com a pele e até lá!